Hoje estamos falando um pouco de Santo Agostinho e sobre a sua importante contribuição para a Santa Igreja Católica. Há quem diga que depois de São Paulo, ele foi o maior pensador entre os cristãos. E dentre as obras de grande influência escrita por este santo está o livro Cidade de Deus. Falemos um pouco sobre por que e como Santo Agostinho escreveu essa obra tão extraordinária, inspirada em um versículo dos Salmos que diz: Ele conta glórias de ti, ó cidade de Deus. Com a vinda de Cristo ao mundo e o início da Igreja Católica, os cristãos, mesmo perseguidos e difamados, começaram a se espalhar. E após 300 anos, a religião cristã torna-se a oficial no Império Romano. Porém, neste mesmo período, o crescimento do cristianismo coincide com a decadência do Império Romano. Em 410, Roma é invadida e saqueada pelos bárbaros visigodos. Isso mostrava como Roma estava fragilizada, pois já fazia 800 anos que o Império Romano não era invadido. E agora, por mais forte que Roma parecia ser, estava sob o domínio dos bárbaros. Estando todos os habitantes de Roma tomados de tristeza pelo ocorrido, os pagãos logo passaram a culpar os cristãos pela decadência de Roma. Diziam eles: é justamente no tempo do cristianismo que Roma é devastada. Quando se ofereciam sacrifícios aos nossos deuses, Roma florescia. Agora vocês, cristãos, oram ao vosso Deus e proíbem que oremos aos nossos. E vejam o que acontece. Enquanto isso, em Hipona, Santo Agostinho entristeceu-se bastante com toda essa situação, pois em Roma estava a capital da Igreja Católica, o Papa, os corpos de Pedro e Paulo. E a queda do Império Romano poderia significar também a decadência da Igreja de Cristo. Mas, impulsionado pela força do Espírito Divino, Santo Agostinho passou a refutar com veemência aqueles que culpavam os cristãos. No ano 412, iniciou a escrever esta belíssima obra, Cidade de Deus, e após quase 14 anos, ela estava concluída. Uma de suas ideias principais para esta obra era que ela fosse uma apologia do cristianismo contra os pagãos difamadores. Mas, durante a leitura, nos deparamos com ricas meditações, que vão desde o saque dos bárbaros em Roma até o julgamento final. Uma obra-prima formada por 22 livros, que ensina os cristãos daquela época a suportarem todas as calúnias e perseguições e continua a nos ensinar nos dias de hoje sobre a veracidade da Santa Igreja e como devemos viver segundo a vontade de Deus. Do livro 1 ao 10, Santo Agostinho busca defender os cristãos das acusações feitas pelos pagãos. E dos livros 11 ao 22, Santo Agostinho fala sobre a existência de duas cidades, como ele escolheu chamar: a cidade de Deus e a cidade dos homens. Assim ele narra: dividi a humanidade em dois grandes grupos. Um, o dos que vivem segundo o homem. O outro, o daqueles que vivem segundo Deus. Misticamente, damos aos dois grupos o nome de cidades, que é o mesmo que dizer sociedades de homens. Uma delas está predestinada a reinar eternamente com Deus, a outra a sofrer eterno suplício com o diabo. Assim, Santo Agostinho explica que a cidade celeste é formada por aqueles que amam a Deus e nele põem todo o seu coração. Tudo o que fazem é para agradá-lo e não agradar a si. Nesta cidade, o ideal de felicidade está na busca das coisas do céu. Todos vivem apenas com o essencial, pois para eles o que importa é satisfazer a vontade de Deus. Na cidade celeste, todos têm consciência de que vivem neste mundo apenas de corpo, enquanto suas almas encontram-se com Deus eternamente. Esta é a cidade onde devem viver todo bom cristão. A cada um desta cidade, Deus deu a sua graça e fez deles peregrinos neste solo e cidadãos do céu. Santo Agostinho nos aconselha insistentemente em sua obra que pertençamos unicamente à cidade de Deus.
Ele disse: neste mundo de peregrinação, recomendamos, sobretudo, a cidade de Deus, a humildade, e que se proclame de um modo especial seu Rei, Cristo. A cidade dos homens é conduzida pelo amor próprio. Nela, a felicidade é buscada na satisfação do corpo, de si próprio. Os homens buscam a realização dos desejos terrenos e dessa forma enganam-se achando que encontraram a verdadeira felicidade. Esta cidade é guiada pelo maligno, que inspira o amor humano. Sobre ela fala Santo Agostinho. Típico da cidade terrena é render culto a Deus e aos deuses para, com o seu auxílio, conseguir vitórias e assim gozar da paz terrena. Não por amor ao bem, mas por ânsia de domínio. Os bons usam do mundo para gozarem de Deus. Os maus, ao contrário, querem usar de Deus para gozarem do mundo. Nesta cidade dos homens, seus poderosos amam sua própria força. Os que se julgam sábios desta cidade, como vivem apenas segundo os homens, têm buscado os bens do corpo e de forma cega e irracional. E ignoram a verdade de que o que importa é conhecer a Deus. Por isso, não glorificaram ao Senhor, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, perderam-se em seus pensamentos fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Como diz Santo Agostinho, os habitantes desta cidade sorrirão enquanto pisarem nesta terra. Mas esse sorriso não será eterno, pois sofrerão muito após a morte. Santo Agostinho diz que 2 amores deram origem às 2 cidades. A terrena foi originada no amor a si mesmo até o desprezo de Deus. E a cidade celeste foi originada no amor de Deus até o menosprezo de si. A cidade terrena se glorifica em si mesma. A cidade celeste se glorifica no Senhor. A cidade terrestre habitam a ganância, a desobediência aos mandamentos e o desejo de contemplar sua própria glória. A cidade celeste habita a caridade, a obediência aos mandamentos, o desejo de contemplar a Deus um dia. Lhe faço a seguinte pergunta: por que Santo Agostinho, com tanto empenho e sabedoria, nos deixou essa tão rica obra? Para que, olhando para cada um de nós, meditemos. Onde estamos vivendo? E onde queremos viver? Que destino estamos dando à nossa alma? Santo Agostinho é bem claro quando diz: o nosso Deus não irá conceder a vida eterna em sua cidade celestial, em companhia de seus anjos, aos cidadãos da cidade terrestre. O caminho para chegar até a cidade celestial é o da verdadeira atitude religiosa, que só se manifesta quando se tributa o culto religioso ao único Deus verdadeiro. Hoje, Deus nos dá todos os meios para vencermos o pecado e purificar a nossa alma, para que, limpos de toda mancha, um dia nos encontremos dignos de entrar na pátria celeste. Mas para isso precisamos, em todas as nossas ações, assumirmos a nossa identidade de filhos prediletos de Deus. Não podemos ser covardes e fracos em nossa luta pela santidade. Precisamos percorrer a dura estrada que nos garante tão bela recompensa que é o céu. E como nos diz São Caetano de Thiene, não há outro caminho para o céu, a não ser o da inocência e da penitência. Quem abandonou o primeiro caminho tem que trilhar o segundo. A penitência, a mortificação de nossos sentidos, a prática da caridade, o amor ilimitado ao nosso Deus são tesouros que Deus nos deixou nesta terra, como diz Santo Agostinho. Aquele que não chora aqui na terra como peregrino, não se alegrará no céu como cidadão. Se aqui tudo fizermos de forma agradável a Deus, custe o que custar, um dia nossa alma entrará no céu. E todas as nossas ações devem ter esse único fim: morar com Deus. Viver a eternidade ao lado daquele a quem tanto amamos aqui. E que feliz é a alma que, depois de muitas lágrimas derramadas nesta terra,
for recebida no céu de Deus. E hoje vive com seus santos de devoção, na presença dos anjos, ao lado da Virgem Maria e contemplando a face de Deus eternamente. No céu já não há mais inconstância no amor a Deus, já não há mais perigo de manchar-se no pecado. Somente no céu está a felicidade que nossa alma tanto almeja. Desejemos a pátria celeste, suspiremos pela pátria do alto. Sintamo-nos como peregrinos aqui, diz Santo Agostinho. E como é miserável a terra quando olhamos para o céu, como disse Santo Inácio. Não importa a dificuldade que passamos aqui, não importa quão forte sejam as tentações que insistentemente querem nos tirar de Deus. Se tivermos o nosso coração voltado para o céu, tudo podemos vencer. Toda dor, a todo ato praticado por amor a Deus valerão a pena para um dia vermos ao nosso Deus e com Ele viver eternamente. Nos desprendamos desta terra para nos unirmos completamente ao nosso bem maior, nosso Deus.